Está no ar mais um episódio do Bora Rampar em collab com Elas Contam. Hoje eu estou com convidados muito especiais e uma host nova aqui representando o Elas Contam. Hoje a gente vai falar de cultura, né? Como as empresas que possuem essa ferramenta crescem ainda mais os seus resultados. Eu sou Daniela Chianca, diretora de operações e sócia da Chianca Softwares. Sou host desse podcast querido, Bora Rampar. E estou muito feliz de poder falar sobre esse tema que eu amo, que eu abraço, que eu estudo, que realmente eu acredito muito na importância disso para que os negócios cresçam com resultados consistentes. Eu vou deixar agora meus convidados empresários se apresentarem, né? Eu estou aqui com Marília Raulino, seja muito bem-vinda a esse podcast. Estou com o Mitterrand e com Júlia, que são de um grupo de empresas e eles vão apresentar aqui os negócios deles. E eu estou muito feliz de a gente desenvolver aqui esse papo sobre esse tema tão importante. Fica à vontade. Obrigada. Eu sou Marília Raulino, sou CEO da Dental Center, uma operadora de plano odontológico aqui da Paraíba, mas hoje a gente já tem operações em 4 estados. E também faço parte do Elas Contam, né? É um grupo de mulheres, de contadoras potentes e que se ajudam e que compartilham, né? Então, estou muito feliz para a gente desenvolver esse papo hoje aqui. Me chamo Júlia Vidal, né? Eu sou mãe, empresária, esposa, filha, sertaneja, mas eu já moro aqui em João Pessoa, já tenho 16 anos, sou paraibana. E eu sou contadora de formação, mas me especializei na área financeira. E a gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast. Eu me chamo Mitterrand Inocêncio, sou empresário também, gosto de empreender, né? E a gente trabalha junto há muito tempo com a Modo Solução, que a gente na Modo tem alguns serviços ligados às finanças. Mas além desse lado financeiro, que é a Júlia que toca mais esse lado, a gente trabalha também com publicidade há mais de 13 anos. Né? Tem a Metromídia, que é uma empresa que eu tenho um sócio, tem a Marca Soluções, que é outra empresa, e a gente vem desempenhando esse papel com publicidade no mercado paraibano há bastante tempo já. Muito bom, né? Vocês viram a potência dessa mesa, viu? Vários empresários. E hoje a gente vai falar sobre essa temática, né? Cultura, para entender ainda mais o que é isso, né? Como as empresas aplicam isso na prática. E aí eu queria que a gente começasse a desenvolver aí o que vocês entendem por cultura, como as pessoas podem utilizar isso nos seus negócios. Eu acho assim, que falar sobre cultura, ainda que você ache que não existe cultura, ela existe. Ela existe independente, né? Existiu pessoas, existiu negócios, a cultura sempre vai estar lá. Eu acho que um ponto importante é como você percebe o que é a cultura, né? Então, eu costumo sempre falar que eu considero a cultura como um ativo de uma empresa. Se é um ativo de uma empresa, ela é um recurso que eu espero um benefício futuro dela. Então, se eu enxergo ela assim, eu tenho que potencializar para que, de fato, os resultados cheguem. Não, eu amei esse conceito contábil sobre cultura. Eu amei. Aplicação contábil de cultura. Mas é muito sobre isso. Então, quando você tem a consciência de que aquilo é um ativo, aquilo é um recurso, aquilo é um investimento que você precisa fazer e aquilo vai gerar algum benefício para você. Então, acho que quando você percebe cultura dessa forma, eu acho que as coisas começam, sabe, a ter um outro sentido. Então, assim, eu costumo sempre dizer que é isso, né? E aí eu vou trabalhando com as equipes sobre isso, sobre implantar ou sobre fazer isso ser muito claro, né, para o time que está comigo. Muito bom. E vocês, no time, nas empresas, como vocês trabalham esse aspecto? A cultura, né, no nosso caso, no meu caso específico com a Modo, eu trabalho muito com, além do correspondente bancário, o nosso serviço ele é B2B, então, só que mais voltado para pequenas e médias empresas. Então, a cultura, ela não é bem definida, né? Ela não tá lá no papel como missão, visão, valores, não está bem colocada, né? Ela é muito mais pautada no dia a dia, né? No exemplo, no cotidiano. É bem isso que Marília falou, né? A cultura, por mais que tem empresas que não tem cultura, não existe.
toda empresa, todo negócio já tem uma cultura que nada mais é que um conjunto de costumes, de valores, né? Igual a cultura de um local, existe a cultura de um negócio, né? Como as coisas são feitas ali. Isso é a cultura organizacional, que tem esse nome bonito e nada mais é do que como as pessoas se comportam, né? Eu acho que está muito ligado ao comportamento no local. É o jeito de ser, o jeito de fazer as coisas, né? Isso. Então, como o Dani trouxe esse exemplo, uma cultura, quando você viaja e vai visitar um outro local, é o jeito das pessoas viverem, é o jeito delas se comportarem, né, dentro daquela sociedade. Então, acho que aplicando para o nosso contexto empresarial, eu acho que é muito isso, é o jeito de ser, o jeito de como as coisas acontecem, né, no dia a dia. E a gente que trabalha gestão, né, ao longo dos anos, a gente viu que grandes empresas, grandes negócios que se destacam, elas têm esse ponto em comum, de ter uma cultura forte. Né? De ter uma cultura voltada para resultados, de entender que aquilo é importante. No meu caso, da Chinca Software, que é uma empresa de tecnologia, a gente se espelhou sempre em olhar as empresas de tecnologia de fora, Google, etc., que sempre teve esse voltado da OKR, KPI, né? Aprendi com a Intel, né? Com esses modelos que começou em empresas de tecnologia, que precisavam ser muito competitivas, que precisavam ter mudanças muito rápidas, e aí eles entenderam que trabalhar a cultura seria primordial para que o time estivesse pronto para essas mudanças, né? Um dos valores da Chinca é adaptar-se com velocidade. Porque hoje eu tô com um processo, tô com um produto, amanhã a gente tá com outro, a gente lança outra tecnologia, aquilo se substitui muito rápido. E aí entra no contrassenso do humano, né? Que é resistente à mudança, né? Que fica receoso. Então, a gente trabalhar a cultura, né? A nosso favor para que os negócios possam entender isso como resultado, né? Entender isso como algo tangível. Isso. Eu acho que cultura sustenta. Isso. Sabe aquela coisa assim de sustentar muita coisa mesmo. Eu acho que trabalhar e viver cultura é muito isso. É olhar a base, né? É olhar o que sustenta. Sim. E aí, agora eu queria que a gente começasse a desdobrar como a cultura pode se apresentar, né? Isso que eu falei. Cultura na parede, se ela não tiver no dia a dia, nas ações das pessoas, não adianta, né? A gente que trabalha isso, a gente sabe disso, que cultura é a prática, é o dia a dia, o que as pessoas estão entendendo. Então, eu gosto muito dessa questão de definição de valores, quando a gente vai para algo da ação, né? Acho que o valor de ética, respeito, eu acho que isso é muito básico, é uma premissa muito básica para todo negócio, né, possuir. Um negócio, por exemplo, financeiro, ele precisa ter muita credibilidade, né? E aí, são aspectos do negócio que são imprescindíveis, né? Se a gente vai contratar um serviço, né, financeiro, a gente precisa ter credibilidade. Então, eu tenho certeza que a cultura nesse aspecto é algo forte, né, para vocês. E trabalhar essas questões comportamentais, né? Porque eu acredito que quando a gente explica o comportamento para o time, né, como ele deve fazer, e explicar também o como não fazer, às vezes é mais importante até do que o que fazer, né, o que não é aceitável ali, é tão importante quanto dizer o que é, deixar isso muito claro. E aí, na cultura, né, a gente vem para o aspecto, existe uma cultura definida ou não, né, que foi o que a gente debateu no começo. Esse aspecto de ter a definição é algo estratégico para o negócio, né? Quando a gente define isso, a gente torna isso muito mais claro e a gente consegue tangibilizar aí o resultado. Então, essa questão de ter valores muito claros, de trabalhar ações estratégicas internas dentro do negócio que realmente vivam e reflitam essa cultura definida. E aí, Marília, eu queria que você explanasse como vocês trabalham isso no dia a dia da Dental Center. Tá. Assim, eu acho que um dos pontos que eu não tiraria nunca de uma mesa de discussão sobre cultura é a clareza, né? Então, a gente sempre parte do princípio que o óbvio não existe. Então, se o óbvio não existe, ele precisa ser falado, né? Então, muitas vezes a gente discute lá, né? Mas e por que eu vou ter que fazer um novo código de integridade, um novo código de conduta? E as pessoas não sabem? Bom, o óbvio não existe, né? Então, quanto mais claro eu for, eu vou esperar que aquela pessoa entenda a mensagem que eu quero passar, né? Então, é algo que a gente tem discutido e a gente tem percebido que a cultura, ela toca o nosso cliente. Então, quando eu falo de cultura, eu não falo só do meu time, mas eu falo que meu time, ele toca o meu cliente.
E agora, como a gente tem novas demandas de mercado, o mercado espera comportamentos específicos de empresa, posicionamentos mais firmes sobre algumas temáticas. Então, aí sim é que a cultura ela extrapola as paredes e ela realmente alcança os nossos clientes, né? Então, internamente, Dani, a gente trabalha assim sempre com muita clareza. Muita clareza, muita clareza. Partindo sempre do óbvio não existe, né? Eu preciso comunicar, eu preciso dizer, embora seja algo muito simples às vezes, mas a gente precisa dizer, né? Então, eu acho que isso tem sido bem legal lá dentro, a construção, para além de outras formalidades que a gente precisa, né? Mas o básico mesmo é partir dessa premissa, de ser muito claro e ser muito simples, né? Eu acho que não adianta também complicar muito, sabe? Termos muito complicados. Não, vamos ser simples, o nosso jeito de ser é simples, então a gente vai na simplicidade e a gente traz mais comunicação e entendimento para o time. Muito bom. Eu gosto de falar do aspecto que a cultura ela consegue endossar aquele salário emocional, porque muitas vezes as pessoas estão ali não só pelo salário, mas por um pacote, né, de um ambiente que consiga desenvolver o talento, com um ambiente que você consiga ter aprendizado, ter um líder que inspire. Então, assim, é todo um conjunto cultural que vai, né, dar a fidelidade. E dentre esses tem os benefícios, né? Tem alguns benefícios que importam. E aí eu queria que vocês explicassem mais como é que funciona esses benefícios da Caju, como é que vocês trabalham, como é que isso beneficia os times nos negócios. Voltando um pouquinho à parte dos valores, né? A gente aplica muito a questão da credibilidade, como você falou, e da confiança, né? Que a gente tem que trazer muito isso para os clientes. Não só para a parte de financeiro, mas principalmente, e para os benefícios, para a gente também entrar na empresa, elas darem para a gente essa oportunidade de mostrar uma segurança jurídica com os benefícios, porque benefício, ele é importante, ele é obrigatório, né? Hoje está cada vez mais difícil, eu vejo nos eventos de RH, cada vez mais difícil a retenção do talento, né? E os benefícios, eles são meio que obrigatórios agora, né? A gente tem o Caju, e o Caju, ele é um cartão de bandeira flexível. Explica pra gente o que é. Sim. O Caju, ele é um cartão, né, de bandeira Visa. Certo. E ele é flexível. Então, isso permite muita flexibilidade mesmo para o colaborador ele utilizar da forma que melhor atende a ele. Então, isso ajuda muito. Tem muita empresa que ainda paga com dinheiro. E isso causa uma insegurança jurídica. Tem também a parte dos benefícios Plus, o Plus, que é o Caju Mais, que é a nossa parceria com o Gympass. Então, a parte de saúde, né? A parte dental. Sim. E aí, isso é um obrigatório, mas que é necessário, né? E o propósito, né, Mitterrand? Tem a questão do propósito, que é a cereja do bolo, que a gente já passou por muitos clientes que trouxeram o seu plano de carreira e isso todo bem estruturado na parte de segurança jurídica e toda a parte de interna, né, da empresa. Certo. A gente entendeu que nessa nossa vivência, né, com a Caju, visitando muitos empresários, muito pequenas e médias empresas, que acaba sendo o foco maior nosso, que salário e benefício, né, ele acaba sendo básico, acaba sendo uma coisa básica, necessária, né? Tem que ter. Para você trabalhar a retenção, uma boa retenção, você tem que ter bom salário, tem que ter benefícios, né, sólidos também, que tem uma boa atratividade. Mas esse último ponto que Júlia falou, ele realmente, né, pesa mais na cultura da empresa, né, para fazer uma retenção mais eficiente de bons colaboradores, que é tão difícil. Júlia teve num evento de RH outro dia e trouxe esse relato para a gente, que, nossa, todo mundo de RH tem reclamado muito, sabe? Que, poxa, tá difícil de você conseguir até o pessoal participar das entrevistas. O pessoal chega para a entrevista e já, tá, mas o que é que você tem aqui? Não, para mim não serve isso aqui, vou embora. Eu fazendo Uber, enfim, até com programa de transferência de renda, junto o programa de transferência de renda com Uber, e isso resolve o problema de muita gente, acaba que não vale a pena. Então, esses pontos que agregam a salário, que não é somente salário, né, eles acabam
fazendo com que essa retenção seja mais eficiente, né? Para as empresas conseguirem ter uma solidez maior. Porque imagina também que existe um custo incutido aí em todo esse processo. Se a empresa não consegue fazer uma boa retenção, ela vai ter um turnover maior, uma rotatividade maior, então vai ter um custo maior. E para você imputar a sua cultura a novos colaboradores, tudo isso tem custo. Inclusive o custo de oportunidade, que é onde entra um outro serviço que a Modo presta, né? Que é o serviço de BPO financeiro, que é uma base de Júlia, é fazer com que o empresário ele tenha tempo, ele tira aquela atividade financeira das atribuições diárias dele e tenha tempo para focar naquilo que lhe traz resultado, né? Imagina você ter um colaborador lá no seu financeiro e você treina ele, você prepara ele e daqui a 6 meses, tchau, recebi uma proposta melhor, vou embora e acabou. Quando você tem uma empresa que cuida disso para você, você não tem essa preocupação de ter que reter essa pessoa a todo custo para você não ter que... especialistas, né, que acaba sendo um custo alto, né, você tá ali se especializando e você manter uma empresa uma pessoa dessa é caro, assim, para a empresa, e se ela gira muito rápido, você acaba não tendo resultado para a empresa. Como é que funciona esse serviço de BPO financeiro, né? O que é que vocês resolvem nesse sentido dos negócios? A gente adapta ao modelo de negócio, né, da empresa. Geralmente, a gente fecha faturamento, a gente faz conciliações, né, toda a parte operacional e estratégica, né? A gente apresenta relatórios, né, toda a parte de contas a pagar, contas a receber, cobrança. Então, tudo isso é adaptado para o modelo de negócio. Júlia, eu preciso de uma nota fiscal aqui rápida. A emissão não faz sentido para mim. Tudo bem, a gente faz toda a parte de conferência, toda a parte de apresentação de relatórios. Isso trazendo o know-how de conhecimento do financeiro, que é muito mais difícil isso conseguir com uma pequena empresa, uma média empresa. E eu tenho a sorte de ser cliente de Júlia nos outros negócios, né? E isso facilita muito. Validou. A gente pode falar como cliente também, né? E isso facilita demais essa segurança, essa tranquilidade, sabe? E, poxa, o meu financeiro... Casou com a mulher perfeita, né? Resolve toda a sua vida. Resolveu a minha vida. Pior que a gente se conheceu trabalhando. Foi o contrário, assim. Tem um ponto bem... Eu queria só, assim, falar para vocês aqui. Eu tive uma experiência quando a gente começou a discutir cultura lá na empresa. E a gente teve que passar pela parte de remuneração. A gente teve que visitar os nossos indicadores, a gente teve que perceber o que é que a gente estava oferecendo, o que é que era atrativo ou não, qual o perfil de colaborador, perfil de talento que eu quero atrair. Então, assim, se eu quero atrair novo, diferente, eu não posso oferecer as mesmas coisas. Então, a gente acabou caindo em campo para entender como é que essas empresas de benefícios flexíveis estavam no mercado e tudo mais. E uma das coisas que me chamou mais atenção quando a gente fez uma reunião com a Caju foi uma das primeiras palavras que ela citou, segurança jurídica. Porque acontece benefício flexível, eu faço um saldo lá geral para todo mundo, mas não fica... a empresa não tem rastreabilidade, se sente insegura e tudo mais, né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem legal. E hoje já faz parte lá da empresa, a gente já tem benefício flexível. E isso é um ponto que fortaleceu bastante a cultura, sabe, Dani? Eu acho que essa perspectiva de você plantar cultura e colher resultados passa também pela retenção, passa pela atração, qual o perfil que você quer atrair. Então, eu preciso me mostrar também de maneira diferente. E passa também por uma outra questão. É que o perfil dos mais jovens é um perfil que, para além de benefícios, ele se preocupa em como a empresa constrói essa cultura. Ele quer se sentir bem. Ele quer saber que a empresa tem um propósito legítimo. Ele quer saber que a empresa ela tem coerência no que ela fala, no que ela faz. Então, assim, é um público jovem,
é a geração que a gente não tem como voltar atrás disso, então a gente precisa evoluir nesse quesito, né? Então, eu acho que nesse ponto, a cultura ela vai evoluindo, a cultura de ter benefícios e flexíveis, o flexível já é bem legal por causa disso, porque dá esse poder de escolha mesmo, né? Mas, assim, a gente tem experimentado na prática o quanto que isso tem funcionado e o quanto que isso soma à cultura e faz com que a gente consiga alcançar também bons resultados, né? Então, era só que eu tive contato com a Caju, né? E, assim, para a gente fez muito sentido para o negócio, né? E para o time. Muito bom essa questão de você observar o time, né? Então, acho que com essa questão da flexibilidade, você consegue entender o que realmente o time espera, né? O time quer das empresas. Como você falou, tem negócios que ainda pagam em dinheiro. Então, eu sempre gosto de dizer, a gente como empresário sempre deixa dinheiro na mesa, né? E aí, se a gente utilizar bem os nossos recursos, a nossa força, e a cultura é uma força, né, que pode ajudar. Eu acredito muito que a liderança é primordial para que a cultura aconteça no dia a dia, né? Acho que a liderança é a grande responsável por guardar a cultura do negócio, né? Aquela pessoa que na fala vai estar endossando a cultura, vai estar endossando os quesitos. Então, numa escolha, por exemplo, do time, a gente não chama de RH, a gente chama de gestão e gente lá na Chianca. Numa escolha de um benefício flexível, né? Eu estou mostrando o quanto eu estou olhando o time, o quanto, né, essa questão é importante. E entender também que hoje as pessoas, muitas vezes, elas estão ali e querem ter o norte, né? Eu acho que as empresas hoje são responsáveis por desenvolver os talentos, né? A gente vê gerações que estão muito perdidas, sem aquela ambição, né? Eu acho que a gente passou por gerações que eram mais ambiciosas, né? Queriam ser líderes, né? Queriam ter essa ambição de crescimento. E hoje a gente já vê um outro aspecto. E tudo bem, eu gosto muito de falar do crescimento da carreira em Y, né? Que você pode ser um especialista ou pode virar um líder. Então, a importância desse entendimento, de entender o time, de usar as artimanhas da cultura, dos benefícios, para que você consiga ter resultados, né? Empresas que conseguem realizar isso se deslancham aí. E aí, Marília, eu queria que você deixasse exemplos do que pode afetar o resultado, sabe? Através da cultura. Onde as empresas estão pecando nesse sentido, nesses aspectos? Então, quando eu falo de cultura, eu não consigo desassociar de algumas outras questões, né? Então, lá na empresa, o que Dani falou faz muito sentido. Foi meio top-down mesmo, assim, foi decisão mesmo de diretoria de que eles seriam os guardiões da cultura, né? Porque a gente sabe que é pela cultura que tudo se move, tudo se movimenta, né? Durante a operação da própria empresa. Então, assim, o que a gente já fez e que não faria de novo, o que a gente vê o mercado fazendo e que a gente não faria, né? Primeiro, em relação à cultura, eu acho que é se fechar, sabe? Eu acho que não dá mais para a gente viver em um ambiente em que a gente desconsidere as demandas de colaboradores. Não dá para a gente viver dessa forma, porque a gente não vai viver sem eles. A gente não vai viver sem a força produtiva. Então, eu não tenho como fingir que as demandas não existem, né? E as demandas, elas mudam, né? Então, sobre isso, esse é um ponto que a gente não repetiria. Em dado momento, a gente acabou se fechando e não, somos empresa, eles precisam aceitar, mas não é bem assim que funciona, né? Um outro ponto é não ser tão claro. Eu acho que eu volto nesse ponto da clareza, porque foi um ponto que lá atrás comprometeu muita coisa, né? Então, acho que às vezes até a empresa tem bons recursos, traz um impacto legal, mas não consegue ser claro com o colaborador em relação à sua cultura. E isso fragiliza, né? Então, eu acho que são dois pontos que eu traria aqui, que a gente já fez, que não faria de novo e que eu vejo, de fato, muita empresa fazendo aí fora, né? E fazer para... Ou então, uma outra coisa vou definir aqui os meus pilares, minha missão, minha visão, meus valores e vou deixar bem bonitinho lá num quadro e ponto. E ser incoerente. Né? Então, ser incoerente a partir da liderança,
né? E até os próprios colaboradores, você ser incoerente com aquilo dali, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem experimentado é que a gente tem começado a atrair novos perfis, porque as pessoas, elas têm se identificado com os nossos aspectos culturais. E isso é muito legal. Isso é sensacional, isso não é legal não, porque o desafio é muito grande, né, de acontecer esse engajamento das pessoas com o seu negócio. E quando você consegue ter essa clareza, é perfeito. Então, assim, essa experiência, né, que a gente tem vivido lá, assim, de não fazer e de fazer, né? Então, acho que seria basicamente isso, né? Muito bom. Eu gosto muito de uma cultura voltada para resultados, né? Para indicadores, números. Eu trabalho muito esse quesito de metas, das entregas, ter metas muito claras. Quantos clientes a gente quer fechar no ano, quais mercados a gente quer abraçar. Isso é muito claro lá no Chianca. As metas ficam nas paredes, então essa gestão à vista é muito importante. Essa clareza para todo mundo entender a sua autorresponsabilidade. E aí no financeiro a gente tem aspectos, indicadores importantíssimos dos negócios. E aí eu queria que você explicasse, Júlia, como o seu serviço consegue entregar esses resultados, né, para tomada de decisão, já que é um serviço que terceiriza o financeiro, mas está junto, né, ao mesmo tempo, para que você explicasse para as pessoas esses resultados, esses dados, esses indicadores, como chegam, como essa relação nos negócios, que isso é um pilar muito importante da cultura. O BPO, ele traz clareza, né, visão pro empresário, que na grande maioria era aquele que ele mesmo fazia, né? O seu financeiro. Então, inicialmente, só para enxergar o que é que ele tá, os gargalos, né? E mais à frente a gente consegue trabalhar essa parte de orçamento, né? Essa parte de metas e resultados. Mas o meu cliente pode falar melhor. Boa. Temos um case Ela na tá falando mesa. de mim aí, né? Ele já o trouxe. cliente que faz tudo, né? Que levanta a bola, que é ele mesmo que corta. Nossa, isso é um grande problema e ele é muito evidente em muitas empresas. A gente vê muito isso que... Nossa, a empresa... Primeiro que a empresa não nasce grande. Empresa nenhuma nasce grande, né? E aí você, realmente, no início, você tem que fazer de tudo. E eu passei por todos os setores, né? A gente fazia o financeiro, fazia o comercial, fazia logística, fazia manutenção, fazia tudo, né? E a partir do momento que a gente consegue colocar uma área tão sensível dentro da empresa como é o financeiro, na mão de profissionais que conseguem te entregar relatórios, números, que podem te nortear de uma maneira mais assertiva a tomar suas decisões futuras, isso te dá uma segurança, uma tranquilidade muito maior para você fazer investimento, tanto em material, quanto em expansão, quanto em equipe, né? Isso, eu considero esse ponto o ponto-chave, o ponto principal dentro dos benefícios que o BPO financeiro entrega para as empresas. A gente já teve resultados de clientes que estavam atolados em dívidas. A gente já teve resultados de clientes que teve gargalos com energia, com resultados que a gente consegue apresentar como uma consultoria mesmo. É um plus do BPO e dá esses resultados. Teve gente que veio pra gente que foi roubado, né, no financeiro, porque Vem pela dor, né? Pela a pior dor. É um setor sensível, né, que precisa da confiança e da credibilidade, que a gente consegue passar nisso. Muito bom. Gente, a gente tá indo para os finalzinhos aqui desse episódio tão maravilhoso. E eu queria que vocês deixassem aqui um recado para os empresários, né, que consideram as áreas do seu negócio, que querem crescer, que veem a cultura, que estão entendendo melhor como a cultura pode ser usada de forma favorável dentro para conseguir resultados. Então, eu quero que vocês deixem uma mensagem para esses empresários, que caminho eles podem seguir para conseguirem aumentar o lucro aí com essas estratégias tão importantes de gestão e cultura. Marília pode ficar para o final? Pode, e pode aí sim. Olha, a mensagem que eu deixaria é que a gente tem notado que o posicionamento das empresas com relação à cultura tem mudado, no sentido de dar mais importância, sabe? Antes, a gente não via tanta importância. Hoje, a gente já percebe que vai estar indo muito além do papel colocado na parede que a gente falou. E a mensagem que eu tenho que dizer é que tem que insistir nisso, mas além de insistir nisso, na formulação do que seria a cultura, na implementação
na equipe, em você querer imputar a terceiros, antes de tudo você tem que assumir essa cultura para si e ser o grande exemplo dentro da sua empresa, né? Porque se você realmente não vestir a camisa da cultura, porque é muito bonito, muito fácil você dizer, poxa, eu vesti a camisa da minha empresa, vou fazer ela prosperar e tal, mas como que eu vou fazer o outro fazer aquilo que eu preciso que ele faça sem que eu esteja presente, né? A gente tem que conseguir ser esse grande exemplo, esse grande expoente dentro da empresa, para que tudo dê certo em torno da implementação da cultura bem feita. Júlia, quer fazer alguma contribuição? Não, é isso. É convidar os empresários a enxergarem mais esses pontos e trazerem mais benefícios para os seus colaboradores para ter um resultado realmente. Muito bom. Eu acho que o que eu posso falar para esses empresários, eu acho que é partindo da própria percepção deles, como que eles percebem a cultura, como que eles percebem o negócio deles, não só hoje, não no curto prazo, não no médio prazo, mas precisa enxergar no longo prazo. Então, se eu enxergo no longo prazo, não necessariamente a forma que eu estou hoje vai me levar naquele longo prazo. Então, se isso passa por preciso de transformação cultural, acendeu. Vamos trabalhar sobre isso. Enxergar a cultura como um ativo, como algo que eu invisto porque eu quero retorno. Então, o lucro vem, a estatística que Dani trouxe, né, de 8 vezes mais, que legal, mas é um plantio, é um investimento, né, para colher resultados. Então, eu acho que é muito sobre isso, é perceber como a cultura pode ser potencializada e como ela pode atrair novos talentos que podem potencializar ainda mais o futuro e os resultados que as empresas vão trazer. Muito bom. Eu gosto muito do combinado não sai caro. Em todos os aspectos, o combinado não sai caro. E eu acho que a cultura é você fazer um combinado, né? Sobre resultados com o seu time, deixar todo mundo muito claro. Então, eu agradeço muito, gente, estar aqui com vocês, dividir a mesa com grandes empresários que vivem no dia a dia, né? A operação, que sabem a importância desse aspecto. Muito obrigada. Deixo aqui esse episódio, a gente tá finalizando. Para você que escutou até agora, compartilhar com mais pessoas, com gestores, com empresários, para que essa informação também chegue em mais negócios, em mais resultados. Muito obrigada e bora rampar!